muita discussão narrativa sobre esse tema. O primeiro deles, dinheiro da Embratur. Tem muita gente dizendo, não, o governo federal colocou dinheiro da Embratur no desfile da Acadêmicos de Niterói para homenagear o Lula. Na verdade, a Embratur coloca o mesmo dinheiro em todas as escolas do grupo especial. Esse caso foi levado ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União disse, não dá para tirar de uma escola de samba porque escolheu o tema de Lula e dá para as outras. Então, não há ilegalidade nisso. A questão é, em ano de reeleição, ser configurado pré-campanha eleitoral por Lula numa participação nesse desfile. Os ministros já foram aconselhados, ainda mais aqueles que são candidatos, a não desfilarem. Tem a primeira-dama Rosângela Silva que vai desfilar. Lula vai ficar em um camarote na Sapucaí. A grande questão que a gente sempre fala é aquele ponto limítrofe, ou seja, do que é ilegalidade e não há ilegalidade. Se Lula estiver assistindo ao desfile do camarote, sem problema. A grande questão é se ele desce na avenida, antes ou ao final do desfile ou durante o desfile, e ali participa daquele ato, o que pode ser interpretado como ilegalidade eleitoral. Por isso que é preciso ficar de olho exatamente na postura do presidente da República durante o desfile da escola de samba. O financiamento da Embratur é igualitário e não cabe aqui a gente também criticar o financiamento público do Carnaval, porque a gente sabe que é uma festa que movimenta muito dinheiro, gera emprego, gera renda e muito pelo contrário de ser um investimento que não tem retorno, não, tem retorno, gera riqueza para a cidade, gera riqueza para o país. Mas a questão da homenagem ao presidente Lula é diferente. Nós vamos ter um desfile de quase 1h30, transmitido em rede nacional, com exaltação do presidente Lula e da trajetória de vida dele. É difícil não dizer que isso vai ter um impacto eleitoral. Mas tem esse limite jurídico. A legislação sobre a pré-campanha, ela é bem aberta. Ela diz que não pode haver pedido expresso de voto, mas que pode sim exaltar as qualidades de um determinado candidato nesse período, justamente porque faz parte da política a exaltação, a menção, a carreira de cada um é do jogo político, mas até que ponto pode pedir voto. Pedir voto não pode, mas o samba enredo tem menção expressa em 2 trechos ao número 13. Número 13 é justamente como o PT vai pedir voto, porque para votar no presidente Lula tem que votar no número 13. Portanto, é uma questão jurídica muito sensível. O TSE decidiu não entrar nesse vespeiro agora, não quis fazer uma censura prévia, como eles classificaram, mas deixou claro que também não é um salvo-conduto e que está de olho nisso. Mas vai ser bom também a gente acompanhar a participação do presidente Lula e um eventual julgamento futuro sobre isso, também para medir como vai ser a temperatura do TSE em relação ao presidente. A gente lembra que em 2022 o TSE foi muito firme, mais firme que o habitual, com a campanha de Jair Bolsonaro, bem no meio daquele auge da crise entre os poderes, entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. Nessa eleição de agora, a gente vai ver novamente isso. Vai ser um tribunal presidido por um ministro indicado por Bolsonaro, com Lula no poder. Cássio Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro, toma decisões invariavelmente favoráveis ao grupo do ex-presidente, mas ele também tem pontos, também mantém diálogo com o atual governo. Portanto, essa questão é um ótimo termômetro para a gente ver como o Tribunal Superior Eleitoral vai agir. Porque tudo bem, e se o presidente Lula não participar de fato, mas está no camarote, vai ser filmado, vai ser visto. E outra questão jogando para o futuro agora, né, Uribe? Tudo bem, o presidente Lula não vai participar, mas ele vai explorar essas imagens na campanha. A gente lembra que o TSE não deixou o presidente Jair Bolsonaro, então o presidente Jair Bolsonaro, usar as imagens do 7 de setembro na campanha dele. O presidente Lula vai poder usar agora as imagens, porque certamente vai ter imagem muito bonita. É um espetáculo bonito, mesmo aquela campeã ou aqui a rebaixada, são todos espetáculos lindíssimos, independentemente do tema a ser tratado. Nesse caso, o tema é o presidente da República, né, Uribe? Redes sociais. Ele pode fazer vídeos, por exemplo, acenando para o público, mostrando trechos do desfile para utilizar por proventos próprios, ou seja, para colher dividendos eleitorais. Por isso que é um cenário tão minado que o Palácio do Planalto está muito preocupado de que maneira vai atuar em relação a isso.